Eu não sei por onde começar. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que às vezes a realidade supera qualquer ficção. Meu nome não vai aparecer aqui, mas a história é real e eu sinto que preciso compartilhar. Talvez no fundo eu só esteja tentando entender o que aconteceu comigo e com minha família. Era um dia normal, daqueles que se desenrolam lentamente, como a maioria dos dias aqui em minha cidade pequena no interior de São Paulo. A gente morava numa casa antiga, um casarão que já tinha mais de 60 anos e que passou de geração em geração na nossa família. Não era uma mansão, mas tinha aquele charme de casa antiga. Um jardim grande, paredes de reboco que de vez em quando davam sinais de umidade, e uma varanda onde a gente passava as tardes, sentados conversando e tomando um café fresco. Eu tinha uns 12 anos na época, e minha irmã mais nova, a Clarinha, tinha apenas 7. Nossos pais tinham ido visitar uns parentes numa cidade vizinha, e decidiram que iriam voltar só no final de semana. Então, nós ficamos sozinhos em casa, coisa que era normal e que a gente gostava. A casa, por mais antiga que fosse, nunca deu sinal de problemas, nem mesmo quando o tempo estava mais feio ou quando as luzes piscavam de vez em quando. Era como se a casa tivesse um jeito de nos deixar confortável, sabe? Naquele dia, algo estava diferente. Eu não sabia dizer o que era, mas uma sensação estranha estava no ar. Às vezes, quando as coisas são inexplicáveis, é como se o clima ao nosso redor mudasse e a gente não consegue ignorar. Naquela noite, tudo parecia mais pesado. Eu estava no meu quarto tentando estudar, mas a concentração estava difícil. Clarinha estava no quarto dela, brincando com alguns brinquedos. O que aconteceu depois, eu juro que não consigo esquecer e, ao mesmo tempo, não consigo acreditar que realmente aconteceu. A noite caiu e o céu estava coberto de nuvens. De repente, um vento forte começou a bater nas janelas e o barulho das folhas na árvore do jardim parecia mais intenso do que o normal. Eu tentei ignorar e continuei com meus estudos, mas a sensação de desconforto só aumentava. A luz da lâmpada do meu quarto começou a piscar e eu me levantei para verificar o disjuntor. Quando voltei para o quarto, eu vi algo que até hoje não consigo explicar. A Clarinha estava de pé no meio do quarto, com um olhar fixo e distante. Eu chamei o nome dela várias vezes, mas ela não respondeu. Fui até ela e toquei seu ombro, e ela parecia voltar a si, como se estivesse em transe. Clarinha me olhou com uma expressão confusa e disse que estava ouvindo vozes. No início, eu pensei que era apenas a imaginação dela, mas na noite seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. O vento estava mais forte e pela primeira vez eu percebi um som diferente vindo do sótão da casa. O problema é que nossa casa não tem sótão. Nunca teve. A construção nunca foi planejada com esse espaço. Eu não dei muita bola na primeira noite, mas conforme os dias passaram, os sons se tornaram mais frequentes e mais altos. Era como se alguém estivesse andando lá em cima, arrastando móveis e batendo nas paredes. Eu tentei investigar, mas a escada que leva ao telhado estava trancada e eu não conseguia abrir. Minhas tentativas de encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo não davam em nada. A situação chegou ao ponto de eu e a Clarinha não conseguirmos dormir mais. Tínhamos medo de ir para a cama e enfrentar o que quer que estivesse lá. Nossos pais voltaram no fim de semana, e eu contei para eles sobre o que estava acontecendo. Mas eles, claro, acharam que era apenas uma fase de nossa imaginação. A tensão na casa aumentava. Às vezes, a sensação de estar sendo observado era tão intensa que eu mal conseguia ficar em um lugar por muito tempo. Chegou a um ponto em que Clarinha e eu passamos a dormir juntos na mesma cama, com medo de que algo pudesse nos acontecer. Finalmente, um dia, minha mãe decidiu chamar um padre da cidade para abençoar a casa, por causa de uma sugestão de uma amiga. O padre fez uma oração em cada cômodo e usou água benta para abençoar o lugar. Depois disso, os barulhos diminuíram e, eventualmente, pararam. A sensação de peso no ar foi embora, e a casa voltou a ser um lugar onde a gente podia viver sem aquele medo constante. Eu nunca soube exatamente o que aconteceu naquela casa. Às vezes eu me pergunto se era só nossa imaginação ou se havia algo mais sobrenatural ali. O fato é que depois daquele episódio, a gente nunca mais ouviu ou sentiu nada parecido. A casa ficou em paz, mas o que vivemos ali marcou a gente para sempre. Se eu pudesse explicar de uma forma, diria que foi uma combinação de medos infantis e algo inexplicável que fez a gente viver aquela experiência. E apesar de tudo, eu sei que minha irmã e eu nunca vamos esquecer o que aconteceu naquela casa antiga.
Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas de outro mundo. Sempre achei que era coisa de gente impressionável, sabe? Mas o que aconteceu comigo há uns meses me fez mudar de ideia. Eu nem sei como começar a contar isso, mas preciso tirar esse peso do peito. Talvez você ache que eu estou exagerando ou inventando, mas tudo o que vou dizer aqui é verdade. Só não vou me identificar porque prefiro evitar olhares estranhos ou comentários maldosos. Tudo começou quando eu me mudei para um apartamento novo. Era um lugar simples, mas aconchegante, e eu estava animado para começar uma nova fase da minha vida ali. O prédio era antigo, daqueles que têm história, sabe? Mas parecia estar bem conservado. Eu nunca liguei muito para essas coisas de prédios antigos, então a princípio não dei muita bola para o fato de algumas coisas parecerem estranhas. Nos primeiros dias tudo correu bem. Fui me acostumando ao espaço, organizando minhas coisas e logo me senti em casa. Mas foi numa noite, umas 2 semanas depois da mudança, que o primeiro acontecimento esquisito rolou. Eu estava no quarto, pronto para dormir, quando ouvi um barulho vindo da sala. Era como se algo tivesse caído. Fui conferir, mas não encontrei nada fora do lugar. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, voltei para o quarto e dormi. No dia seguinte, acordei e encontrei uma caixa na sala que eu tinha certeza de que tinha guardado no armário. Era uma caixa de papelão velha que eu usava para guardar algumas coisas da minha avó. Fotos antigas, cartas, essas coisas que têm valor sentimental. Fiquei intrigado, mas pensei que talvez eu tivesse deixado a caixa em algum lugar e esquecido. Organizei tudo de novo e tentei não pensar muito no assunto. Só que, de novo, naquela noite, a caixa estava fora do lugar. Dessa vez, ela estava aberta e as coisas da minha avó estavam espalhadas pelo chão. Eu comecei a ficar nervoso. Afinal, quem mexeria nas minhas coisas? Não tinha ninguém mais no apartamento. Fui dormir, mas mal consegui pregar o olho. A partir daí, as coisas só pioraram. Todo dia, quando eu chegava do trabalho, encontrava algo fora do lugar. Um livro caído, uma cadeira deslocada e, claro, a bendita caixa da minha avó, que sempre aparecia em algum lugar diferente. Eu já estava ficando paranoico, me perguntando se estava ficando louco. Comecei a falar com os vizinhos, tentando entender se alguém já tinha passado por algo parecido. Mas ninguém parecia saber de nada. Foi numa dessas conversas com a vizinha do andar de baixo que fiquei sabendo de uma coisa estranha sobre o apartamento. Ela me contou que, anos atrás, uma senhora idosa morava lá. Dizem que ela era bem reservada, quase não falava com ninguém, mas que guardava uma relação especial com a neta, que morreu jovem, de uma doença rara. Quando a senhora morreu, parece que o apartamento ficou fechado por muito tempo, até que eu me mudei. Naquele momento, tudo fez sentido para mim. A caixa da minha avó, as coisas fora do lugar, a sensação de que tinha algo ou alguém ali comigo. Eu comecei a acreditar que a senhora, de alguma forma, ainda estava ligada ao apartamento e, principalmente, aos objetos que ela associava à neta. Foi uma sensação estranha, como se eu estivesse invadindo algo que não era meu, apesar de ter comprado o apartamento. Eu comecei a pensar no que poderia fazer. Rezar, acender vela, sei lá. Mas eu não sou uma pessoa religiosa, nunca fui. Mesmo assim, decidi que tinha que fazer alguma coisa. Então, uma noite, sentei na sala, com a caixa da minha avó no colo e falei em voz alta. Disse que eu entendia que aquele lugar era importante para ela, mas que eu não queria nenhum problema. Só queria viver em paz ali e que respeitava a memória dela e da neta. Pode parecer besteira, mas depois daquela noite as coisas começaram a se acalmar. A caixa da minha avó parou de se mover sozinha e a sensação de que tinha alguém comigo diminuiu. Eu ainda sinto uma presença de vez em quando, mas não é mais assustador como antes. É mais como uma lembrança, algo que está ali, mas que não quer me fazer mal. Eu sei que muita gente não vai acreditar no que estou dizendo, mas não importa. O importante é que eu encontrei uma maneira de conviver com isso, de respeitar o que quer que seja essa presença. E no fundo, eu acho que ela também aprendeu a me respeitar. Agora, o apartamento é realmente meu lar e a caixa da minha avó continua no armário, onde sempre deveria estar. Eu não sei se acredito em fantasmas, espíritos ou qualquer coisa assim, mas depois do que aconteceu, aprendi que há coisas que a gente não entende completamente e talvez nem precise entender, só precisa aprender a conviver com respeito e sem medo. Pode me chamar de Daniel. Vou compartilhar com vocês uma história que não consigo tirar da cabeça. Talvez contando eu encontre algum alívio,
Mas já adianto, não estou em busca de explicações racionais, porque acho que a razão ficou longe de mim naquela noite. Quem sabe alguém lendo isso já tenha passado por algo parecido. Tudo começou há uns 3 meses, numa noite qualquer, dessas que você deita na cama e pensa que vai ser só mais uma. Moro sozinho num pequeno sítio que herdei dos meus pais, um lugar tranquilo, rodeado de mato, com o único barulho vindo do canto dos grilos e do vento nas folhas. Tinha acabado de me deitar quando ouvi algo diferente, um som baixo, quase como um sussurro, que vinha de fora da minha janela. No começo, achei que era só o vento, mas o som persistia, algo como um shhh, prolongado, contínuo, que fazia os pelos da nuca arrepiarem. Sabe aquela sensação de que tem algo errado, mas você não sabe exatamente o que? Era exatamente isso. Resolvi levantar e olhar pela janela. O que vi me fez perder o fôlego. Ali, parado no meio do meu quintal, havia um homem. Ele estava de costas para mim, vestido todo de branco, e parecia estar, sei lá, tremendo. Não era um tremor normal. Parecia mais que ele estava vibrando, como se fosse uma imagem mal sintonizada na TV. Tentei gritar, mas a voz não saiu. Parecia que eu tinha engolido a língua. Fiquei paralisado, apenas olhando aquela figura sinistra no escuro. Depois de alguns segundos, que pareceram uma eternidade, ele virou lentamente a cabeça na minha direção. Não dava para ver direito o rosto dele. Estava tudo escuro, mas eu senti seus olhos cravados em mim. De repente, o homem começou a andar, ou melhor, deslizar em minha direção. Ele não fazia barulho nenhum, nem os passos, nem o movimento do corpo. Parecia flutuar no ar. Me afastei da janela, tropeçando nos móveis, até cair sentado no chão da sala. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, escutei a porta dos fundos da casa se abrir. Simplesmente se abriu, sem nenhum barulho de chave ou maçaneta. E foi aí que ouvi pela primeira vez aquela risada, baixa, quase como se alguém estivesse rindo dentro da minha cabeça. Meus olhos se encheram de lágrimas, o pavor tomou conta de mim. Algo estava entrando na minha casa. Me arrastei até a cozinha, peguei a primeira faca que encontrei, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-la. Fiquei ali, encurralado, tentando ouvir qualquer som que denunciasse a presença daquele homem, mas a risada continuava, como se estivesse me provocando, me chamando. Não sei quanto tempo passei assim, só lembro que, de repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que chegava a doer os ouvidos. Devagar, levantei e caminhei até a sala. A porta dos fundos estava fechada, como se nunca tivesse sido aberta. Fui até a janela de onde tinha visto o homem, mas ele não estava mais lá. Corri para verificar as outras portas e janelas, mas estava tudo trancado. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Meu coração ainda estava disparado, o suor escorrendo pelo rosto. Decidi que precisava sair dali, mas ao abrir a porta da frente, parei no mesmo instante. Lá fora, no escuro do meu quintal, vi de novo aquele homem. Só que dessa vez ele estava acompanhado. Havia outras figuras, todas vestidas de branco, todas tremendo, vibrando como ele, e todas com o rosto virado para mim. A risada voltou, mais alta agora, e parecia vir de todos os lados. Meus instintos mandaram fechar a porta e correr para o quarto, onde me tranquei e me encolhi em um canto. Não lembro de ter dormido, mas de alguma forma, quando o sol nasceu, eu ainda estava ali, com a faca na mão, a roupa encharcada de suor. Passei o dia seguinte em estado de choque, tentando fingir que nada tinha acontecido. Mas como esquecer? Como ignorar o que vi? Nas noites que se seguiram, ouvi sussurros, risadas e até senti presenças na casa, mas nunca mais vi aquelas figuras. Porém sei que estão por aí, em algum lugar perto, me observando. Depois daquela noite, não consigo mais ficar aqui sozinho. Coloquei o sítio à venda, mas até agora ninguém apareceu interessado. Não posso culpar as pessoas. Algo aqui não está certo e eu não vou esperar para descobrir o que é. Até conseguir vender, estou me hospedando na casa de um amigo, tentando retomar a vida. Se eu tenho medo? Muito. Mas meu maior medo é que mesmo longe essas coisas me sigam. Não sei o que eram, nem o que queriam, mas sei que não eram desse mundo. Se você estiver lendo isso, só peço uma coisa. Se um dia ouvir sussurros vindos do mato, risadas sem explicação, ou ver alguém de branco no quintal, corra, corra e não olhe para trás.